3h19, eu já tinha contado essa história de uma outra maneira. Porque essa história que eu vou contar hoje, Wesley, me envolve diretamente. Uma história que envolve a mim. E eu vou levar essa lição para o resto da vida e eu precisava eternizar essa história, né? Uma história assim, eu certa vez, há muitos anos atrás, eu contei a história do Thomas Rafael, meu amiguinho. Thomas Rafael, seu nome. E acabou se perdendo essa história, mas agora eu montei o meu canal no YouTube também, e eu publico as histórias que eu conto no rádio todos os dias, né? Eu tô aqui na Dori todos os dias, graças a Deus por isso. E eu publico aí as histórias no meu canal, né? Eu tenho um canal oficial. Tem várias pessoas que publicam as minhas histórias, mas o meu canal oficial é o youtube.com/Jeremias Neto Oficial. E essa noite eu não consegui dormir. E Deus pediu para que eu contasse essa história, de novo. Então eu vou contar a história da perspectiva da mãe, que é a Lilian, e da minha perspectiva, o pastor Jeremias. Como é que tudo aconteceu? Por que aconteceu? E talvez você esteja enfrentando algo semelhante. Hoje eu vou contar a história de um herói. Ele é Jeremias. No programa Jeremias Neto, a sua história de vida. Meu querido amigo Jeremias Neto, éramos muito felizes. Uma família absolutamente completa, amável, querida. Íamos à igreja todos os fins de semana. Bom, pelo contrário, o meu marido até então já havia até dirigido algumas congregações e se dedicado a muitos trabalhos evangelísticos. Estávamos habituados a isso. Eu tinha muita fé. Em fervente oração, caminhava, seguia, prosseguia, crendo e acreditando nos milagres de Deus. E sim, a minha família era o meu maior presente, Jeremias. Você sabe, meu amigo, que quando a gente se casa sempre para dar certo. E quando eu me casei com o Gilvan, eu me casei com a certeza absoluta, abençoados por Deus, seguiríamos nossas vidas e teríamos os nossos filhos e tudo seria muito bom, perfeito, maravilhoso. E tivemos o primeiro deles, o Thomas Rafael, o mais velho. Lindo, 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 obediente, carinhoso, amável, brincalhão, mas ele tinha uma peculiaridade que os meus outros filhos ainda não tinham. Embora, depois de um tempo, eu entenderia tudo e os propósitos de Deus. O Thomas era extremamente ligado às coisas do céu da Bíblia. Ele adorava ler a Bíblia. O Thomas adorava brincar de cutinho em casa. O Thomas adorava se passar como pastor. O Thomas, ele era diferente. Eu não sei explicar. O brilho nos olhos dele era diferente. Algumas pessoas comentavam comigo. Ele tem um brilho nos olhos. Os olhos dele diziam muito mais do que palavras. Os olhos do Thomas falavam muito mais do que palavras. Bem, depois veio o André Gustavo. Gustavo, meu filho maravilhoso do meio. Um menino também de ouro. Irmão quase ali na mesma idade que o Thomas, meio que coincidindo para que as brincadeiras dessem muito certo. E skate, na ladeira de casa. Ai, que sufoco, meu Deus do céu. Eles vão descer, Gilvan, essa ladeira aí, uma hora, eles me quebram essa perna lá. Lilian, para com isso, Lilian. Você é exagerada, hein, Lilian? Deixa os meninos brincarem. E eles brincavam muito. Depois veio a minha mais novinha, a Laurinha princesa de casa. Os meus 3 filhos, os meus 3 tesouros.
as minhas 3 alegrias, os meus 3 amores, Gilvan, meu marido, Thomas, Gustavo e Laura. Uma família feliz, uma família absolutamente normal dentro do contexto convencional, uma família absolutamente tranquila, vivendo o dia após dia como qualquer outro dia, seguindo e tocando a vida, e também com dificuldades, por que não? Porque toda família brasileira, família de trabalhadores, enfrenta e luta com grandes dificuldades. Um dia depois de uma brincadeira, o Thomas voltou para casa com o Gustavo e ele foi tomar banho e foi se deitar. E nessa que ele vai tomar banho e foi se deitar, ele se queixa. Ele se queixa de uma dor aqui no pescoço. Ai, mãe, eu tô com uma dor aqui no pescoço, mãe. Ai, deixa eu ver, filho. Quando eu fui analisar, quando eu fui entender e ver, eu vi que no pescoço tinha um carocinho. Era como se fosse, Jeremias, uma íngua. Você já viu uma íngua? Porque o nosso corpo, você sabe, né? Ele é cheio de glândulas e de repente uma dessas glândulas pode dar uma inflamadinha. Filho, não é nada. Você bateu? Você estava brincando? Não, mãe, tá doendo. Não, você vai deitar, a mãe vai te dar um remedinho, vai passar logo. Mas não passou. A essa altura do campeonato, o Thomas Rafael está com 9 anos. Ele havia nascido no dia 21/7/2000. Então eu estou falando do ano de 2009. 21/7/2000 ele nasceu. 21 de julho. Ele já está com 9 anos e caramba, essa dor insistente, essa dor que insistia. Fomos ao médico. A dor não passava, ele reclamava, estava incomodando. Tinha um carocinho, mas para mim esse carocinho é o que eu falei, é uma íngua, é uma glândula, filho. A gente tem muita glândula no corpo, inchou, não é nada. E fomos ao médico. Fomos ao médico despreparados para ouvir o que iríamos ouvir. Nenhuma mãe, Jeremias, está preparada para ouvir o que eu ouvi. Nenhum pai está preparado para ouvir o que o meu marido ouviu. Olha, dona Lília, mãe, vem cá. Senhora, seu marido Gilvan, né? Vem aqui, vamos bater um papo. Fizeram alguns exames no meu filho e... Enfim, eu pulo a etapa toda burocrática que eu passei e tive que enfrentar com planos de saúde e coisas do tipo. Quando o médico disse, o teu filho tem uma doença difícil. É uma espécie de câncer. Como é que é, doutor? Seu filho, ele tem um tumor. Nós chamamos de sarcoma de Ewing. Mas doutor, ele é tão saudável. Não, eu sei. Não tem nada a ver com a questão de ser saudável ou hereditário. O fato é que ele tem e ele precisa começar o tratamento urgentemente. E o tratamento é o quê, doutor? Bom, ele vai ter que se submeter a sessões de quimioterapia e ter que lidar com todas as reações que a quimioterapia provoca. E vamos torcer. A expectativa é boa, viu, mãe? Tem chance de cura. Tá bom, vamos acreditar. Jeremias, eu entendi aquilo como um grande teste de fé. Eu deveria atravessar aquilo com meu marido, Thomas deveria atravessar aquilo. Eu entendi aquilo como um propósito
de Deus para a minha vida, para a vida do meu filho, para a vida do meu marido e para a vida da minha família toda, mas iríamos passar por aquilo. Não, nós vamos passar, vamos vencer. E aí o Thomas começa a se submeter a sessões de quimioterapia e radioterapia, e tudo isso é muito pesado para uma criança. Eu colocava ele dentro do carro, sabe, e levava ele para sessões de quimioterapia, o que muito o entristecia. Entristecia porque a quimioterapia provoca náusea, deixa enjoado, deixa a criança mole, sem forças, e mães que passam por isso sabem do que eu estou falando. Um dia eu estou levando ele na quimioterapia e eu comecei a mexer no rádio do carro. Eu queria animá-lo, sabe? E sabe quando você vai passando assim pelo dial do rádio do carro? E foi aí, meu amigo, que eu encontrei você. Numa determinada manhã, quando eu o levava para a sessão de quimioterapia, e você estava no rádio tão animado, tão feliz. Você dizia: alô, alô, São Paulo! Sejam bem-vindos para mais um dia maravilhoso. Se encha de fé, de esperança, sorri, a vida é boa, é maravilhosa. Problemas nós temos, mas o importante é saber superá-los. O Espírito Santo de Deus é conosco. A igreja te ama, Espírito Santo. Ô mãe! Ô mãe, deixa aí, que rapaz animado, mãe. Alô, meu ouvinte, amado e querido, seja bem-vindo pelas ondas da rádio Amizade, Felicidade, Fé, se encha de amor. Você que está enfermo, creia, você vai se levantar. Você que está desempregado, creia, a porta de emprego vai se abrir, vai dar tudo certo. E cremos que o Senhor Jesus é capaz de todas as coisas. Ô mãe, deixa aí que esse rapaz aí não tem problema não, hein, mãe? Quem é? Filho, não sei. Não sei, peraí, vamos ouvir. E eu continuei te ouvindo e você se identificou no rádio, dizendo que era o Jeremias Neto e que pastoreava uma igreja na região da Moca. E o meu filho, Jeremias, passou a ser seu fã. Passou a gostar muito de você. Ele tanto passou a gostar e ele me atormentou tanto que... Poxa vida, um dia fomos visitá-lo lá na tua igreja, se lembra? Num culto de quarta-feira, quando aquele menino carequinha se assentou no último banco. E olhava você pregando como se fosse alguém de outro mundo. Meu Deus do céu! Como você havia se tornado referencial para o meu filho. E naquele dia nasceu uma grande amizade entre você, Jeremias, e o Thomas Rafael, meu filho. Ele até melhorou. Eu fui na sua igreja muitas outras vezes. Fizemos festa de aniversário para o Thomas Rafael. A igreja se uniu, compramos um skate para ele. Lembra, Gerê? Lembro. E depois também demos um videogame para ele porque ele queria. É verdade. Ele melhorou e muito, ele estava ótimo. Para mim já estava curado. Ó, Jesus curou meu filho. Para mim já estava curadíssimo. O cabelo cresceu, a vida volta ao normal. Ufa, eu estava de novo esperançosa, eu estava de novo cheia de esperança, eu estava de novo acreditando que aquele drama havia acabado, que aquele pesadelo havia acabado. A minha vida tinha virado uma bagunça, mas não, agora vai voltar ao normal, agora está tudo bem. Mas nem sempre as coisas saem do jeito que a gente gostaria que saíssem. O fato é que dos 9
Aos quase 14 anos, o meu filho lutou bravamente contra essa doença. A doença voltou. O tumor voltou. E o tumor foi crescendo. Aqui na região do pescoço, totalmente enraizado. Até que existe um momento em que só tem uma coisa para a gente se apegar, Jeremias, nessa vida, que é Deus. Mas eu confesso a você que chegou um momento de tanta dor que eu esqueci de ter fé. Porque quando o médico se volta para você e diz: mãe, não tem o que fazer. O teu filho está entrando naquele processo e naquela fase que chamamos de fase terminal. Sabe o que o Thomas Rafael precisa agora? O Thomas Rafael precisa de muito amor. E aproveite todos os momentos que você tiver com ele. Eu me lembro, Jeremias, quando os últimos cultos que ele foi na tua igreja, ele já não tinha mais condições de ficar sentado, porque doía muito. Então ele, naqueles bancos de madeira ainda, se deitava sobre o meu colo e deitado ficava te olhando. E você pregando a palavra e o meu filho nunca reclamou de nada. Muito pelo contrário, quando eu questionava Deus, e como ser humano qualquer mãe iria questionar, ele dizia: mãe, Jesus é bom, mãe. Jesus continua sendo bom, mãe. Se ele me curar, ele é bom. Se ele não curar, eu vou para o céu morar com ele. E a senhora vai ficar aqui, vai criar os meus 2 irmãos e não vai fazer bobagem, não vai dizer bobagem. A senhora vai ter muita calma, muito equilíbrio. Filho, para com isso, eu não quero nem ouvir você falar isso, filho. Mãe, me ouça. Ele tinha algo diferente, Jeremias. Ele tinha um temperamento diferente. Na manhã do dia 16 de maio de 2014, na região da Santa Cecília, em São Paulo. Ele atravessou seus últimos momentos entoando louvores a Deus. Ele nunca reclamou. Ele nunca perguntou para Deus por que ele. Ele nunca argumentou com Deus por que tanto sofrimento. Nunca, nunca. Talvez porque ele teve a grandeza de saber entender que a vida dele se transformaria numa linda história e num lindo testemunho, onde ele fora curado, mas curado para sempre. Ele foi morar com Jesus na eternidade, meu amigo. Sim, ele foi recolhido por Deus 2 dias antes de Laura completar 2 aninhos. E eu me lembro, ouvintes, quando eu fiz o culto fúnebre do Thomas Rafael. Eu acompanhei os últimos momentos do Thomas Rafael. No dia de sua morte, o Gilvan, me ligou pedindo para que eu comprasse uma roupa igual a minha. E eu usava muito um terno com a gravata vermelha e camisa branca. E o pai dele me ligou dizendo: Pastor Jeremias,
Realiza o último desejo do meu filho. Que ele possa usar dentro desse caixão um terno igual ao do senhor, com a gravata vermelha ou a camisa branca. Aquela igual na foto que o senhor está com ele. Claro, João. Vou pedir para que providenciem isto. E assim foi feito e os anos se passaram. 2014 passou. Já vamos para 5 anos. E dizer para você, ouvinte, que eu vou esquecer essa história, que eu vou esquecer esse menino nunca mais. Isso foi uma lição, a maior lição de fé e de amor ao Senhor Jesus que eu recebi na vida. Como podia um menino de 12, 13 anos ter tanta fé daquele jeito? Sorri com os olhos, né? Ele sorria com os olhos. Vejo outra em minhas redes sociais, eu publico coisas sobre Thomas Rafael. Sempre que posso, em minhas ministrações, eu cito a história de Thomas Rafael e entendo perfeitamente a saudade que a mãe, a Lilian, o pai Gilvan e os irmãos. Hoje o irmão Gustavo é um pregador da palavra de Deus. E vai lá entender os propósitos de Deus, talvez ainda sua história vire filme, livro, é contada no rádio, na TV. Mas talvez para demonstrar a você que está me ouvindo, seja pela internet, pelo meu canal no YouTube, seja pela Dória FM aqui em 98.1, que a vida é maravilhosa. E que a Bíblia diz que Deus recolhe os mais queridos um pouco mais cedo. E aqueles que morrem salvos na pessoa do Senhor Jesus estão na eternidade. Dormem no seio de Abraão, encontram o paraíso. Tá tudo bem. Deixa eu dizer uma coisa. A morte deixou de existir. Thomas Rafael me ensinou isso. Muito pequenininho, ele me ensinou isso. A morte deixou de existir há muito tempo, quando Jesus na cruz levou sobre si. E pelas suas pisaduras fomos sarados, curados. O Espírito Santo de Deus que me impulsiona a pregar, a ministrar, é o mesmo que o impulsionava. Eu preciso aqui concluir a minha missão na terra. A mãe, a Lilian, o pai Gilvan, os irmãos, o Thomas cumpriu e a memória dele jamais será esquecida. A história do Thomas Rafael, o meu herói, jamais será esquecida. A nossa música, o hino que por vezes ele, tristonho no banco traseiro do automóvel, indo para sessões de quimioterapia, mas que ele ouvia e se alegrava. Essa música eterniza a nossa história e que essa história possa de alguma maneira te motivar a prosseguir, a seguir, a caminhar e não desistir, aconteça o que acontecer. O Espírito Santo de Deus está aqui. Já sentimos o seu santo agir. Onde? Neste lugar. Sabe, Keila? Se não fosse a sua presença em meu Nosso viver, viver. certamente eu não poderia Quantas vezes? suportar. Quantas vezes eu clamei de madrugada? O Espírito Santo me ouça, eu preciso tanto
fazer o quê? Me ajuda. Meu Deus, eu nem me lembro quantas vezes foi que eu dobrei o joelho e disse: Espírito Santo, me ouça. Eu preciso tanto de tua força. Vem, Espírito Consolador, me ajuda. hoje nós dizemos assim: Hoje nós clamamos, Espírito Santo, vem curar minha alma. Espírito Santo, vem de manhã calma. Espírito Santo, como cair da noite. Espírito Santo, a igreja te ama. Espírito Santo, a igreja te adora. Espírito Santo, sem tua presença. Espírito Santo, nós não vivemos. Espírito Santo, queremos profetizar. Espírito Santo, palavras de vitória. Espírito Santo, chegou a nossa hora. Espírito Santo, só sairemos daqui. Espírito Santo, oh Espírito Santo, me ouça. Eu preciso tanto de tua força. Vem Espírito Consolador, me ajuda. Oh Espírito Santo, me ouça. Eu preciso tanto de tua força. Vem Espírito Consolador, me ajuda. o que você faz hoje? Hoje nós clamamos, Espírito Santo, vem curar minha alma. Espírito Santo, vem de manhã calma. Espírito Santo, como cair da noite. Espírito Santo, a igreja te ama. Espírito Santo, a igreja te adora. Espírito Santo, sem tua presença. Espírito Santo, nós não vivemos. Espírito Santo, queremos profetizar. Espírito Santo, palavras de vitória. Espírito Santo, chegou a nossa hora. Espírito Santo, só sairemos daqui. Espírito Santo, abençoado, serei A história do meu herói. Jeremias Neto.